Prezados irmãos, uma boa noite a todos, graça e a paz, amém? Que alegria, irmãos, podermos estar aqui mais uma vez, depois daquela conferência tremenda que nós tivemos aqui, e poder aprender cada vez mais de Deus. Eu tenho certeza que será uma bênção na vida de todos nós. Rever o meu amigo pastor Márcio, a sua esposa bispa pastora Anne. Glória a Deus. Vamos pregar. Pega a sua Bíblia, por favor. No primeiro dia, é o dia que a gente mais gasta tempo falando dos livros, nos outros dias nem tanto. Atos, capítulo 1, no versículo 8, eu vou falar hoje sobre a doce presença do Espírito Santo. E 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor Deus, precioso Espírito Santo, meu precioso Espírito Santo, enche esse lugar de uma presença única, de uma unção inigualável. Quando se aproxima o dia do teu retorno, ó Cristo, a tua igreja precisa ser cheia do teu Espírito. Fale conosco, nos traz a unção de entendimento e de revelação, em nome de Jesus. Todos conhecem essa passagem de cor, porém há um tesouro escondido nessa passagem. Há uma fonte escondida no texto. E eu quero te ajudar aqui, nessa noite, a descobrir a diferença entre unção de Deus e presença de Deus. A diferença entre unção e presença. Unção é a manifestação da presença. Unção é a forma visível da presença invisível. Unção é reação da presença. Porque unção e presença de Deus não são a mesma coisa. A presença de Deus é a sua glória. Unção é o seu poder. Toda vez que você lê na Bíblia os termos presença, vem da palavra hebraica kevod. É o que é. Kevod é que é. Não tem o U como no português, é kevod. E kevod significa glória de Deus, presença de Deus e pessoa de Deus. Toda vez que você lê termos presença de Deus, está falando de uma pessoa. Glória de Deus é uma pessoa. Deus é sua glória. Glória de Deus é quem Deus é. Quando Moisés disse: não me deixe sair daqui, desse lugar, se a tua presença não for comigo. Ele não está falando do poder. Moisés conhecia o poder. É um dos homens na Bíblia que mais experimentou o poder de Deus. Moisés, então, está falando da pessoa de Deus. E o que ele está querendo dizer é: não me deixe sair desse lugar, se a sua pessoa não for comigo.
Moisés era um insistente apaixonado pelo Senhor. E logo na frente ele diz: mostra-me a tua glória. Ele não disse: mostra-me o teu poder. Ele disse glória, porque ele disse: eu quero saber quem está por detrás dos feitos. Quem fez tudo, quem seria ele? Então Moisés insiste em conhecer a glória de Deus, a pessoa de Deus, e não somente o poder de Deus. Toda vez que você lê na Bíblia os termos querigma, dunamis, a palavra dunamis, de onde originou nossa palavra dinamite, ou ernegemata, de onde originou nossa palavra energia. Esses termos são feitos de Deus, é unção, é poder, é virtude, é autoridade. Então nós devemos separar a kevod do dunamis. Deus é glória, e em suas mãos está o poder. Vamos observar o texto de Atos 1. E ver um pouco dessa diferença entre poder e presença. O termo diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Veja que poder é um produto da pessoa do Espírito. Você só recebe poder se o Espírito vier sobre você. E existe, meus irmãos, uma promessa bíblica que nós teríamos poder do Espírito. Isso não é coisa de filme de super-heróis com superpoderes. Isso não é ficção. Existe aqui uma promessa nesse texto, e a promessa é: você terá poder. Isso não é uma brincadeira de criança gritando: eu tenho poder. Isso é sério. Eu posso sim ser poderoso em Deus. As pessoas podem de fato notar algo diferente em mim. E as pessoas podem dizer: esse irmão tem o poder de Deus na vida dele. O texto é muito claro: recebereis poder. Isso indica que eu posso sim ser poderoso em Deus. Isso indica que algo pode acontecer comigo diferente de todos nessa terra. E eu falo de um superpoder do alto, algo indescritível. Mas em segundo lugar, presença ou glória. Observe mais uma vez no texto a parte B. A parte A é: recebereis poder. E a parte B é: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Será que nós já conseguimos saber diferenciar, saber a diferença entre poder e presença? O Espírito Santo é a real presença de Deus habitando permanentemente dentro de nós. E a unção é o poder sobre nós. Veja bem, o Espírito Santo é a manifestação real de Deus em nós. E a unção é Deus sobre nós. Existe a diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Espírito em você e Espírito sobre você. O batismo no Espírito Santo é o selo da salvação do crente. É aquilo que você recebe como consequência automática da sua salvação. O Espírito Santo todo homem recebe automaticamente quando ele recebe Jesus.
É Jesus quem dá a pessoa do Espírito Santo. Você não precisa subir no monte para receber o Espírito Santo. Você não precisa pagar o preço para receber o Espírito Santo. Você não precisa jejuar para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, nós recebemos automaticamente, simultaneamente, a sua conversão. Vamos ver? Gálatas capítulo 4, no versículo 6, nós vamos observar como alguém recebe a pessoa do Espírito. Observe comigo. Existe uma diferença entre batismo no Espírito, batismo com o Espírito. Por enquanto estou falando do batismo no Espírito. E o batismo no Espírito é também chamado, em termos técnicos na teologia, de batismo no corpo de Cristo. Batismo no Espírito é quando você é imergido no corpo de Cristo através do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, então, é receber um selo de que você está salvo. Veja como se recebe a pessoa do Espírito. Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Por favor. Vamos ler todos? Valendo. E por que sois filhos? Por quê? Por quê? Porque você é filho. Deus enviou em vossos corações o Espírito de seu Filho. Por que você recebeu o Espírito Santo? Porque você subiu no monte, orou, pagou o preço, etc. É isso? Não, você recebeu o Espírito Santo porque você se tornou filho de Deus. E como a gente se torna filho de Deus? Uma boa pergunta, não é? Romanos capítulo 8, no versículo 14, mostra que a partir de agora, Romanos 8 e 14, como você anda com Deus e você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. E nós somos filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Vê? Quem faz de você filho de Deus é o Espírito Santo. Quem tornou você filho de Deus é o Espírito Santo. E agora é Ele também que lhe dá a capacidade de continuar sendo filho de Deus. Então escute bem. Se Deus não der a você o Espírito Santo gratuitamente, Ele não lhe dará por preço algum. Tudo que Deus é, você só recebe se for pela graça. Porque é quem Ele é. E o que Deus é chamado na Bíblia de atributos incomunicáveis. Deus não comunica o que Ele é, Deus comunica o que Ele tem. E o que Ele tem é chamado de atributos comunicáveis. O preço não está no que Deus é, o preço está no que Deus tem. Você não paga o preço para receber a pessoa do Espírito, mas você paga o preço para receber o poder do Espírito. A unção é algo caro, o poder é algo caro. A unção não está dentro de nós, a unção está sobre nós, está nas nossas mãos, está na nossa carne. Estavam reunidos buscando o poder do alto e buscavam ao Senhor unanimemente, até que veio o poder, não o Espírito. O Espírito Santo, eles receberam muito tempo antes do Pentecoste. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. No Pentecoste agora eles foram revestidos de poder do alto. Vê? Mas antes disso eles estavam buscando, pagando o preço. E eles não estavam pagando o preço para receberem o Espírito. Irmão, você não quer o Espírito Santo, você tem que pagar o preço. Bom, não existe preço na pessoa do Espírito. Existe graça para receber a pessoa do Espírito. E a maneira de receber a pessoa do Espírito é pedindo, é recebendo Jesus. Senhor, me dá o Espírito Santo. Então, quando você recebe Jesus Cristo, eu aceito Jesus na minha vida,
como único e suficiente Salvador, nesse dia você recebe simultaneamente, automaticamente, na mesma hora, a pessoa do Espírito. Ela vem lá do alto, essa pessoa, e se assenta no seu espírito. Não é na sua carne, não é na sua alma, é no seu espírito. E por que no espírito? Eu lhe explico. Quando nós lemos na Bíblia novo nascimento ou regeneração, nós não estamos falando da carne. Não existe novo nascimento da carne. Ainda não existe conversão da carne. Quando a Bíblia fala de conversão e novo nascimento, ela fala do Espírito. O seu espírito antes de Jesus, ele vivia numa espécie de inércia, que a Bíblia chama de morte espiritual. E essa morte é por causa de Adão. Adão pecou, Romanos 5,19, e agora todos morreram e a morte passou a reinar. Isso é chamado de morte. Então, o seu espírito é a parte imaterial sua, é a parte vertical sua, é a parte que liga você e Deus. A sua alma é a parte horizontal, que liga você com as coisas do mundo. E a carne é um reagente aos dois. A carne é apenas uma caixa para os dois, alma e espírito. No entanto, quando Adão pecou, o espírito morreu. E ali cortou-se a comunicação de Deus e o homem. Por isso que no Velho Testamento você tem a figura do profeta e do sacerdote para intermediar essa comunicação. Mas sabe, o que é tremendo nisso tudo é ver Jesus no plano. Porque Jesus, ele religou o homem a Deus. Ele é o último Adão. E ele veio e houve essa ligação. Romanos 5,19, 5,16, 17, 18 e 19, mostra que em Adão todos morreram, em Cristo todos foram religados. Agora, onde é que a carne se converte? A conversão da carne só acontecerá no dia do arrebatamento. Quando o mortal se vestirá de mortabilidade, o corrupto se vestirá de incorruptibilidade. Naquele dia a carne fica santa de vez. Até lá, Paulo usa termos como mortificação, silenciamento. Ele diz: fazei, pois, morrer os atos da carne, silenciar. Todo dia a sua carne está lutando contra o espírito. A carne é diabólica, ela ainda é adâmica. E quando você é um homem espiritual, você vence. Esses dias alguém me perguntou: pastor, como se ter mais temor de Deus? Eu falei: o temor a Deus só vem de uma maneira: intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais temor você tem. Quanto menos intimidade, menos temor você tem. E aprenda isso, irmão, isso é muito importante. Se nós não estivermos próximos do Espírito, nós não teremos temor a Deus. Porque a maior prova que você está com Deus é a fome que você tem de sempre estar com Ele. O homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Quanto mais você vê pecado e sujeira em você, mais perto de Deus você está. Quanto menos você vê pecado e sujeira em você, mais longe de Deus você está. Sabe por quê? Porque o bege no escuro vira branco. Se apagarmos as luzes, todo mundo que estiver com roupa clara vai parecer que está de branco. Mas quando se liga a luz, e quanto mais forte a luz, mais o branco tem que ser branco para parecer branco. Quanto mais perto de Deus, mais sujeira se vê em você. Quando o crente não vê mais pecado nele, quando o crente já não vê mais sujeira nele, quando o crente já não tem desejo de se arrepender ou se acha bom, é o termo para hipócrita e religioso e fariseu, mais longe de Deus ele está. Quanto mais perto de Deus, mais lágrimas rolam, mais arrependimento tem, mais vontade de mudança se vê, mais sujo se acha. Quando você vê gente arrotando em línguas e se sentindo mais santo do que os outros, é porque ele está sem intimidade com o Espírito Santo. Então você vê lá
Paulo diz: de todos eu sou o maior pecador. Aí você vê o nível de intimidade que esse homem estava com Deus. Quando nós analisamos esses termos, você percebe que o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o seu espírito é recriado, ele não é melhorado. Essa é uma doença chamada pecado, que Jeremias diz que ela é incurável. Só tem uma alternativa para você: morrer e nascer outro. E como em Adão você já tinha morrido, a vida de Cristo agora é um outro você. Aquele lá morreu. E o ato do batismo representa a morte e a nova criação. Biblicamente falando, o certo não é nova criatura apenas, é nova criação. Porque você é uma nova criação de Deus, não apenas uma nova criatura. Você foi recriado, refeito do zero. Então não vale, é como se Deus nem lembra de quem você era, porque aquele indivíduo antes de Cristo não existe mais. O que existe agora é uma nova criação. Mas o meu corpo ainda, bom, o seu corpo vai ter a fase de mudança dele. Não aconteceu ainda. Por isso que nós temos 3 fases na teologia: justificação, santificação e glorificação. Justificação é a salvação do espírito. Santificação da alma. Glorificação do corpo. No que tange a justificação, você já é salvo, está sentado nas regiões celestiais, não será repetido, é um caso resolvido. No que tange a justificação, eu já estou salvo. No que tange a santificação, eu estou sendo salvo. E no que tange a glorificação, que é o último estágio, eu serei salvo no dia do arrebatamento. Como nós somos 3, precisa de 3 fases para a salvação. Do espírito é a justificação, da alma a santificação e do corpo glorificação. Nós já passamos por uma, está resolvido. Estamos passando pela segunda, nossa alma ainda é muito confusa, por isso que precisa da santificação para vencer os ímpetos. E a santificação é um processo contínuo, lutador, diário e etc. Mas o pior deles é a glorificação, e a glorificação não tem meio termo. Ou o corpo converte, ou ele ainda não é convertido. Por isso que o corpo é inimigo, mas no dia de Cristo, o corpo será glorificado, aí ele será convertido. Isso é muito importante para você entender. Agora, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo veio de forma automática e se assentou no seu espírito. Aonde ele está agora? No seu ser original. Ele está morando em você. E João 14:17 diz: para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não vai embora de você. Então ele não está em você só quando você está no culto. Ele está em você em qualquer lugar. Dentro do carro, assistindo televisão, dormindo, lendo. Aí eu pergunto: aonde você está levando o Espírito Santo? O que você obriga o Espírito Santo a assistir com você? Pense. A ouvir de você. Aonde você leva o Espírito Santo? Porque ele vive dentro de você. Ele não fecha os olhos ou tapa os ouvidos. Eu costumo dizer para as pessoas: nunca se chateie quando as pessoas saem da sua vida repentinamente. É que Deus ouve ver coisas que você não ouve e não vê. Então, às vezes as pessoas saem da sua vida de forma repentina, você não sabe por quê. Às vezes sai de forma ruim, mas às vezes Deus está tirando, porque Ele vê coisas e ouve coisas que a gente não vê e não ouve. Você precisa se perguntar: aonde eu estou levando o Espírito Santo? Agora veja, receber a pessoa do Espírito é automático,
a receber Jesus. É Jesus que dá o Espírito. Agora, receber o poder do Espírito não é automático e nem é gratuito. Existe um preço, e o preço é alto, para receber esse poder do Espírito. E o poder do Espírito é também chamado na Bíblia de unção. Na realidade, eu faço uma pequena separação entre a unção e o poder. O poder é o motor do carro. A unção é o óleo do poder. Percebe? O poder é como se fosse um dom. E a unção é o que faz o dom fluir sem atrito. Porque o dom, ele é dado de forma irrevogável. Muita gente nasce com dom e muita gente recebe dom. Ao passar dos anos, tem gente que recebe dom e tem gente que nasce com dom. Mas eu já vi pessoas operarem o dom sem unção, de forma seca. Cantar sem unção, pregar sem unção, só na força do talento, de forma automática. E você não precisa de unção para encher estádio, você precisa de dom. Você não precisa de unção para cantar ou pregar, você precisa de dom. Mas é a unção que quebra o jugo. Você precisa da unção para mudar e impactar pessoas. É a unção. Quem prega com unção, as pessoas prega santidade, as pessoas querem ser santas. Prega arrependimento, as pessoas querem se arrepender. Quando uma pessoa prega sem unção, as pessoas ouvem, admiram, mas não mudam. Porque o que muda é a unção. Um dom operado sem unção, ele traz arrepios. Mas com unção ele traz transformação. Então, unção é o óleo num bom motor. Unção é o óleo na engrenagem do dom. Nós, entre os pastores, a gente costuma dizer, quando você vê alguém ministrando com muita unção, fulano tem graça para ministrar. É um linguajar que a gente usa entre nós. Fulano tem graça para cantar. A gente está querendo dizer que ele tem graxa. Óleo. Ele está cheio de graxa. Não é? Ele ministra debaixo de unção. Porque, gente, cantar bem, a gente ouve gente que canta bem todo dia. E há músicos, é uma besteira, músico pensar que ele tem que ser supervalorizado porque ele canta bem. Igreja nunca fica refém de bons dons. A igreja não fica refém de bons dons. Os melhores músicos do mundo estão nas igrejas. No céu tem os melhores dons. Não pense você que Deus te levantou para você cantar para Ele. Deus te levantou para você impactar vidas. Deus não te levantou para cantar para Ele. Os anjos fazem melhor. Deus não te levantou para você pregar para Ele. Deus não precisa se converter com sua pregação, se arrepender com sua pregação, ser mais santo com a sua pregação, ser melhor Deus com a sua pregação, mudar de vida com a sua pregação. Sua pregação talvez Deus nem escute. A sua pregação não impacta em 1 centímetro Deus. Deus não será melhor Deus ouvindo você pregar. O seu dom é uma ferramenta para edificar a igreja. Então não pense você que o seu dom impacta Deus. O que impacta Deus é sua adoração. Deus não está à procura de melhores cantores, melhores pregadores, melhores dons. Deus está à procura de melhores adoradores. Eu costumo dizer que também não é a sua oferta que impacta Deus. Vê? Quando Deus procurou Caim, Ele não disse que Caim, se você fizer a oferta direito,
O que impactou o coração de Deus em Abel não foi a oferta de Abel, foi o coração de Abel. Quando você oferta, você revela a intenção. Por que nós ofertamos? Nós ofertamos porque não há nada visível que revele mais o coração de uma pessoa do que a hora da oferta. A oferta é uma manifestação visível de um adorador. Tudo que fazemos espiritualmente é invisível. Então nós temos que trazer o invisível para o visível. E de uma certa forma a gente faz de forma visível aquilo que somos invisível. A oferta é um ato de adoração visível de um coração adorador invisível. Mas Deus não precisa de dinheiro, Deus também não precisa de você. E Ele diz que Ele te procura. Deus não precisa nem de igreja, gente. Deus não precisa de anjo. Deus não precisa de céu. O que importa na realidade, gente, é aquilo que mostramos no nosso coração. E adoração é o que Deus procura. Desculpa, Deus também não procura adoração, Deus procura adoradores. Deus não procura oferta, Ele procura ofertantes. Vê? Diga amém. Oh, como eu amo essas coisas. Unção é o óleo na engrenagem do poder. É o resultado da manifestação da presença dEle. Vamos separar um pouco aqui a espessura de unção e glória. Glória na Bíblia sempre é representado por algo pesado, algo grandioso, algo potentoso. Unção é sempre representado por algo leve, algo primário, algo cheiroso, por exemplo. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele tinha que ser ungido antes de entrar na glória. Por que ele tinha que ser ungido? Para não morrer diante da glória. A glória ficava representada por uma arca no Santo dos Santos. E se o sacerdote entrasse lá sem a unção, ele ungia a cabeça, pés e mãos, e também em cima do coração. Ele entrava com uma cordinha presa na cintura, porque se ele entrasse de forma impura diante do Santo dos Santos e morresse, tinha que puxar ele pela cordinha. Aí fazia um barulho no sininho. Quem entrasse lá morria. Então ele tinha que ser ungido. Normalmente aquilo que nós sentimos no culto, como chorar, na maioria das vezes é unção. E a unção vem antes da glória. Por que Deus derrama unção? Para que Ele possa vir. O derramar da unção é quando Deus unge um ambiente para Ele passar. E normalmente, nós choramos, nos insinuamos, gritamos, mas é depois disso que vem o mais importante. A glória é algo silencioso. Normalmente, num ambiente de glória, você ouve mais sussurros. Sabe aquela lágrima que mistura ranho? E gemidos. Num ambiente de glória, normalmente você vê pessoas sorrindo, chorando de forma silenciosas. Ao invés delas pularem, agora elas estão prostradas. É um ambiente pós-unção. É um ambiente silencioso. A glória, ela é pesada. Quando a glória veio no templo de Salomão, todos caíram. Quando a glória veio no Pentecoste, todos caíram. Toda vez que a glória vem na Bíblia, as pessoas não conseguem ficar de pé. Porque glória é Deus pessoalmente caminhando. Oh, eu acho que você está me entendendo. Unção é um ambiente gostoso. Unção é um ambiente de alegria. Unção é você entrar no lugar e sentir uma atmosfera. Você sabe o que é atmosfera?
atmosfera é algo que fica no ar. Se você chegar num lugar e alguém estiver falando de você, você sabe, alguém está falando de mim, porque o ambiente está de fofoca. Porque fica no ar a atmosfera, é o espírito da coisa. Você chega num lugar, tem espírito de morte, então você sente arrepiar o corpo. Onde tem um demônio, você sente. Não é? Agora, a unção é quando Deus unge o ambiente, Ele prepara o ambiente, para depois Ele passar. Deus não pode caminhar sobre locais não ungidos. Então, no ambiente de culto, Ele começa a despejar óleo. É aquele momento que você sente algo frenético, gostoso, algo grandioso. Você fala, uau, que culto. Mas a maioria de nós não damos tempo para a glória. Ela é demorada. Logo depois desse momento da manhã unção, vem o peso da glória. Aí o temor baixa, gente. Aí as lágrimas rolam. Um tempo desse eu fui num culto e alguém me disse, muitos anos atrás na realidade, pastor, o que o senhor acha desse negócio do Benny Hinn ficar soprando nos outros? Eu falei, eu queria que Benny Hinn cuspisse em mim. Bom, você vai num culto de Benny Hinn, eu não sei hoje, já está bem de idade, alguém questiona os últimos momentos dele. Sabe, depois de uma certa idade, você volta a ser criança e começa a fazer besteira. Mas eu já fui em culto, que a hora que você entra, você cai de 4. Você não consegue literalmente ficar de pé. E quando você vai num ambiente desse, você já sabe, ele está caminhando aqui. Porque veio de um estado, veio de uma fase de unção. Já passou pela fase da unção. Eu costumo falar das 3 fases que Jesus ensinou sobre a intimidade. Pedir, buscar e bater. Por favor, pastor, me pega 2, 3 cadeiras aqui e põe uma de espaço para outra. Isso. Deixe-me te ensinar. Vocês me dão licença, eu estou muito engessado. Não é momento para isso, não é, gente? Já pensei, tira aqui para minha gravata aqui, ó, por favor, aí tem que passar por dentro. Que coisa linda, né? Já esculhambou tudo. Eu pensei 2 vezes, quase joguei o manto, mas o manto de Elias hoje não iria cair. Ou se caísse, alguém ia pegar e sair correndo. Veja bem, Jesus aqui está nos ensinando as 3 dimensões da intimidade. Bater, pedir, buscar e bater. Quando você vai no Velho Testamento, você vai se lembrar que lá no Velho Testamento, tinha 3 estágios no templo. E o templo agora é o nosso coração. O átrio, o santo e o santo dos santos. Era o tabernáculo no meio do deserto. O átrio, eu comecei daqui, né? Pedir, buscar e bater. O átrio representa, era onde ficava o local das orações, era onde as pessoas pediam as coisas. O lugar santo era o lugar dos sacrifícios. E o santo dos santos era onde habitava a arca e a glória de Deus. Jesus Cristo, Ele nos ensina a passar por esses 3 estágios, que eu chamo de 3 dimensões de intimidade com o Espírito Santo. O primeiro estágio é esse, é do pedir. Você vai se lembrar
que Davi nos ensina sobre os estágios de busca do Espírito. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A maioria de nós entendemos esse texto de forma errada. A gente imagina assim: orei, joguei algo na mão de Deus, agora estou esperando com paciência. Bom, não é isso que a Bíblia está dizendo. Davi diz que eu esperei em oração. Ele está falando de tempo de oração. Esperei com paciência, orando. E ele se inclinou e ouviu a minha oração que eu estava orando. É do tempo. Não é orar e se esquecer e pôr na mão de Deus, Senhor, faz aí, etc. Não. Então veja, eu estou aqui orando. E toda pessoa, quando ela começa na intimidade com o Espírito, ela começa na primeira fase, que é o pedir. 90% dos crentes são pedintes. Gente, não há nada de errado em pedir. A Bíblia manda pedir. Clama a mim e responder-te-ei. O problema é a gente não avançar para níveis mais profundos com Deus. A gente só ora quando tem algo para pedir. Não tem nada de errado em pedir. O problema é orar só quando quer pedir. Mas quando você começa a orar, você entra no lugar, no átrio, no lugar de pedir. E aqui está nosso nível de busca. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, cura meu marido, cura meu filho. Senhor, abençoa essa sogra, essa jararaca. Senhor, Senhor, e aqui a gente está aqui. Mas veja, todos nós entramos nessa primeira fase. São 3 dimensões. Quando Davi nos ensina a esperar com paciência, é continuar orando. Mas a maioria de nós oramos aqui e vamos embora. Já orei o suficiente. Mas quando eu espero com paciência e continuo orando, você vai perceber que toda oração, nos 30 primeiros minutos, é cansativo. O glória, glória vira gói, gói, lelô, 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 não. Aleluia vira lelô, o glória vira gói. E você está orando, a mente fica divagueando, aí toca o telefone, você levanta, e aí, quando você volta para orar, você tem que voltar de novo, porque é um negócio cansativo. Mas quando você tem um hábito de falar com o Espírito, o hábito de intimidade, e espera com paciência em oração, quando a carne começa a cansar, é quando ela começa a ser vencida. E é justamente quando a carne começa a cansar que a gente abandona a oração. Quando a carne é vencida, ela é vencida pelo Espírito. É nessa hora que ele começa a ungir. Alright? Mas nós não temos paciência para chegar na glória. Quanto mais, se nós não temos paciência para chegar na unção, quanto mais para chegar na glória. Então estamos aqui. Toca o telefone, menino chora, cachorro endemonia. Eu tenho 2 lá do vizinho que eu pus o apelido neles de Lúcifer e Apolion. Será que esses cachorros são santos? Eu já chego e falo, ei Lúcifer, e aí Apolion? Eles endemoniam a gente. Alguém disse, muda para Miguel e Gabriel, que talvez eles mudem. Falei, não, agora já virou Lúcifer e Apolion, não dá para converter mais. Mas quando você espera com paciência, insiste, você começa a caminhar. E agora você já está na fase do buscar. Veja que aqui a oração muda. Ali você estava pedindo, mas aqui você já começa um nível de adoração. Aí o seu coração já não está mais com pressa de sair da oração. O corpo foi vencido, a carne foi vencida pelo Espírito. Então aqui agora você está, Senhor, eu quero te buscar mais. Você vê que a oração vai mudando. Quero trabalhar na tua obra, quero ganhar almas. Mudou a oração. Ali a oração são nossas vontades, ali eu não tenho nada de errado nisso, gente. É estágios no cristianismo, mas aqui a nossa oração tem a ver com a obra de Deus,
tem a ver com adoração a Deus, aqui, e você continua esperando com paciência, esperando em oração. E quando você gasta tempo nisso, você continua a avançar para uma dimensão mais profunda. E agora você já está à porta dele, batendo. Nessa fase, não se fala nada, só ouve. Nessa fase, só lágrimas. Eu estava uma vez pregando em Rondonópolis, e era uma fase sobrenatural do meu ministério, de muitas revelações. E o dono do hotel começou a ficar preocupado, eram 4 dias. E eu acordava de manhã, e eu orava 10, 5 minutos, e o resto eu não conseguia orar mais, só lágrima e gemido. Era uma gemição que você não tem noção. Era baba, ranho, lágrima, a mistura. Eles ficaram preocupados. No último dia, o gerente pediu para falar comigo: senhor, me desculpa, me perdoe. As meninas passam lá na porta e só ouve gemido, choradeira. O senhor está bem? Eu disse: reúne todo o hotel às 16 horas e eu vou dizer o que está acontecendo. Ele reuniu todo o hotel. Sabe como é que terminou essa história? O pastor teve que mandar gente lá no hotel me buscar, porque o pau já tinha quebrado lá, estava todo mundo recebendo o Espírito Santo, receberam Jesus, depois receberam o Espírito Santo, estava todo mundo em lágrimas. Foi algo maravilhoso aquilo. Porque quando você sai da dimensão da carne para a dimensão da alma, e depois, em último estágio, para a dimensão do Espírito, átrio, santo, santo dos santos, pedir, buscar e bater. Quando você vem no outro dia, você já não começa por aqui. Você entra direto em sua presença. Mas é tão esquisito que quando você ficar 1, 2 dias sem orar, você vai ter que começar daqui de novo, tudo do zero a sua vida de oração. E fica um negócio cansativo. Porque quando você pega o hábito e você vence a carne, você já, veja, você pede, você adora, mas como o seu espírito e o Espírito Santo se tornaram uma unidade composta, mas ainda assim é uma unidade, você já vem direto na presença dele, e o diabo ele vai arregimentar um exército para tirar você desse estágio. Então ele vai cansar você, no outro dia você acorda mais tarde, ou não vai ter tempo para aquele momento, para que você retroceda. Aqui não tem óleo, gente. Aqui é... Cheguei aqui. Senhor, eu te adoro. Mas aqui começa a ter óleo. Você vai um pouquinho mais difícil, mas na presença dele tem óleo. No outro dia, você já chega aqui cheio de óleo, livre. Já vai entrando na presença dele. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que começa a te levar. Quando você tem um hábito de entrar na presença do Espírito, tudo é mais fácil. Sabe o que é isso? Unção. A unção é um facilitador da presença. Eu vou dizer de novo. Quando você está cheio de unção, você tem a presença acessível a você. A vida de um dom sem unção sempre é difícil. É um motor sem óleo. Você já viu gente que canta, se admira, aí vai lá o Tom Zé. Não canta tão bem como a irmã ou irmão, mas a graça desce. Sabe por quê? Óleo. Unção não
leva as pessoas a admirar o dom, leva as pessoas a admirar o Cristo. Tudo que nós precisamos é do azeite, da unção do Espírito. E que unção? Vou te explicar. Unção é o derramar do ministério do Messias sobre você. O Espírito Santo é o derramar da vida do Messias sobre você. O Espírito Santo te faz parecido com Jesus. A unção te faz realizar os feitos de Jesus. A unção te faz ser. A glória te faz ter. Glória é presença, unção é poder. Glória é o Espírito em você, unção é o Espírito sobre você. Nós precisamos insistir com a presença dEle. Poucos de nós estamos próximos da presença. Muitos têm intimidade com poder, muitos têm intimidade com a unção e vão continuar, mas existe algo mais profundo além do poder, é a glória. Glória é quando Ele caminha. Glória é Ele andando. Mas para a glória vir, a unção tem que ser derramada. Eu sei que é gostoso um culto de unção, mas todo culto de unção, ele tem que ungir para a glória. Eu quero que você sinta um ambiente um pouco do que é glória. No ambiente de glória, ele é diferente do ambiente de unção. O ambiente de unção é um ambiente leve. O ambiente de glória é um ambiente pesado, mas não como ruim igual de um demônio, é um ambiente de temor. Temor é algo que te faz ter o peso. Você já esteve num ambiente de glória? A Bíblia fala que o ambiente de glória, ele muda até a configuração do ar. A Bíblia diz que subia uma fumaça. No ambiente de glória, você pode olhar e você vai ver que parece ter uma névoa. Quem já viu isso? E ninguém soltou fumaça. Agora eles põem uma glória meio fajuta. Mas não tem nada de errado. Essa glória aí não é glória. Para foto também, para filmagem. Eu não tenho nada contra isso, gente. Eu quero é ter um negócio desse, pôr umas fumaças lá na igreja, etc. Não tem nada contra. Imagina. Mas imagine você chegar num ambiente e ter aquela fumaça sem a fumaça. Não foi algo artificial. Eu já cheguei em lugares, já estive ministrando em lugares que a glória estava tão tremenda, que você começa a ver aquela névoa pairar. É quando Ele está presente. É quando Ele está presente. Oh, pedi, buscai, batei. Esfera da carne, esfera da alma, esfera do espírito. Átrio, lugar santo, santo dos santos. 3 dimensões da intimidade. Nós temos que sair dessa esfera. Não que nós não vamos mais buscar isso. Não que não vamos mais pedir. Mas existe algo no coração de Deus esperando por nós.
Você deve ansiar a glória dele, porque está chegando a hora que os verdadeiros adoradores irão reconhecer essa glória. E essa glória vem com um nível altíssimo de paixão e desejo para ter intimidade do Espírito. Você quer o Espírito Santo? Você já tem, mas você quer conhecê-lo profundamente. O tamanho da sua fome é o tamanho do seu grito. Qual é o choro mais desesperado de uma criança? Quando uma criança não sabe falar, como ela se comunica? Por tipos de choro. E o choro da fome é o mais desesperado. A Bíblia diz que a terra seca deve clamar pela chuva. Um poderoso avivamento só vai vir quando você estiver seco e clamando por glória. Moisés entendeu isso. Moisés não disse: mostra-me o teu poder. Moisés saiu da esfera de pedir. Ele agora queria conhecer a pessoa. Ele já estava à porta batendo. Batei e abri-se-vos-á. Em um ambiente de glória, as pessoas começam a ter visões. Elas são eletrificadas com a presença. Espírito, Espírito, que desce como fogo,